Feche os olhos para nós orarmos. Ó Deus amado, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é poderoso, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e nós reconhecemos isso e louvamos o seu nome. Esse louvor vem de lábios impuros, Senhor, porque somos impuros, somos humanos, mas reconhecemos que estamos aqui diante da Tua presença, que os Teus anjos estão aqui para levar esse louvor até o Teu trono de graça. Ó Senhor, enche o nosso coração da Tua glória que está presente nesse templo. Que abramos os olhos e os ouvidos, o coração, Senhor, para que o Senhor mude o que precisa ser mudado, para que o Senhor molde, para que o Senhor encha com o Seu poder e a Sua graça. Temos doentes na igreja, Senhor. Temos pessoas necessitadas na igreja. Temos pessoas, Senhor, com o caráter distorcido pelo pecado, por essa vida, que não conseguem vencer suas tendências. Entregamos as nossas vidas nas Suas mãos, as Suas ovelhas nas mãos do bom pastor. Toma conta de nós, Senhor, e aceita esse louvor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Que bom nós podemos estar aqui louvando ao Senhor. Que bom nós estamos aqui na presença dEle, uns com os outros também. Tem sido uma bênção estar aqui nos cultos. No culto de quarta-feira, no culto de sábado, no culto de domingo, quando nós podemos conhecer uns aos outros melhor. Nessa semana Deus impressionou meu coração com um assunto muito, muito difícil de ser falado e de ser compreendido também, porque ele tem a ver com o que diz a nossa lição da escola sabatina. E a lição da escola sabatina está terminando. E o assunto dela é adoração. E adoração inclui louvor. O que é o assunto da adoração? O assunto da adoração tem a ver com o cerne da palavra de Deus. Jesus é o centro da Escritura, Ele é o digno de adoração, de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Adoração tem que ver com que lugar Deus ocupa na sua vida e na minha vida. Isso é adoração. Que lugar Deus ocupa na sua vida e na minha vida. Quando eu olho para Deus, qual a importância que Ele tem para mim. Por isso que a adoração, por isso que a idolatria no Antigo Testamento, ela é tão odiada por Deus. Quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, prestando atenção no assunto adoração, prestando atenção no assunto louvor, e você encontra idolatria, você vê que Deus age de maneiras drásticas, como aconteceu enquanto Moisés estava lá em cima do monte, conversando com o Senhor Deus, e a gente não consegue entender a maneira como aquele povo de Israel agia, não é verdade? A gente fica se perguntando, meu Deus, como é que pode ser um povo que viu a manifestação de Deus tão grande, tão poderosa, manifestação física, a ponto de dizer, Moisés, não deixe que Deus fale conosco. Vai lá você e fala com Ele e traz para nós o recado, porque senão nós vamos morrer. E Moisés sobe o monte e demora lá 40 dias, mas eles veem o cume do monte fumegando e Deus falando com Moisés e passando as instruções para Moisés. E aquele povo diz, sabe de uma coisa, Deus matou Moisés. Moisés morreu, aliás eles dizem, né? Moisés morreu, vamos fazer aqui para nós um bezerro de ouro. Foi ele que nos tirou do Egito. Dá para entender uma coisa dessa? Só que a gente não pode esquecer nunca que a história do povo de Israel é a mesma história nossa, hoje, sempre. Cada vez que a gente é levado, cada vez que eu sou levado a pensar assim, como eles puderam fazer alguma coisa? Eu tenho que buscar um paralelo na minha vida hoje, porque nós como povo, eu como pastor, nós estamos fazendo a mesma coisa. E da mesma maneira como o povo foi e pressionou Arão, para que Arão fizesse o bezerro de ouro, era a congregação pressionando um líder religioso para que ele
tomasse a frente e os conduzisse pelo caminho que eles queriam, que eles desejavam. Da mesma maneira, a liderança religiosa hoje é pressionada pelo povo para que aconteça aquilo que eles querem, a maneira como eles desejam. E nós, como povo, seguimos o mesmo caminho, o caminho da idolatria. Idolatria. Agora cabe a pergunta, né? O que é idolatria? O que é idolatria? Idolatria, eu li outro dia que é a exaltação dos atributos humanos. Idolatria é quando eu dou mais valor a mim mesmo, aquilo que eu acho. Você está prestando atenção nisso? Aquilo que eu acho e eu procuro manifestar nas coisas que eu adoro, eu procuro manifestar nelas as coisas que eu quero que apareçam porque me agradam. Então, os meus ídolos, eles me agradam. Os meus ídolos me satisfazem. Os meus ídolos, eles são feitos, são deuses com letra minúscula, feitos à minha imagem e à minha semelhança. E eu moldo os meus deuses a mim. A mim. E eu creio que nesse momento, na minha congregação e na congregação da internet, tem uma dúvida e uma pergunta na cabeça de vocês. Até agora nós não vimos para que lado ele foi. Para que lado será que ele vai? Para o tradicional ou para o liberal? E quando a gente fala de louvor, de adoração, quando a gente fala de música principalmente, o assunto é melindroso demais. Nunca vi um assunto capaz de dividir igrejas, capaz de mudar a opinião de pessoas sobre pessoas. Puxa, eu admirava tanto aquela pessoa, até que ele falou sobre música, perdeu todo o valor para mim. Nunca vi como um assunto desse é capaz de provocar tanta divisão. E eu digo assim, eu não falo sobre filosofia de música, porque no auditório tem conservadores e liberais. Se você falar conservador, você desagrada os liberais e você divide a igreja. Se você fala liberal, você desagrada o conservador e você divide a igreja. Se você fala no meio termo, você desagrada os dois. E a igreja todinha fica contra você. É uma coisa, um assunto maravilhoso de você falar, né? E eu fico abismado quando eu leio alguns artigos que dizem assim: a música que Deus aceita, o louvor que Deus aceita. Eu não sei quem é o ser humano capaz de dizer qual é a vontade de Deus ou o que Deus aceita ou Ele deixa de aceitar. Qual é o ser humano? Porque Deus não disse lá na Bíblia, a música que eu aceito é essa. Ele também não disse no Espírito de Profecia em lugar nenhum. Eu sempre me achei chamado por Deus, convocado, chamado, a palavra é chamado por Deus para ser o outro peso na balança. Como o outro peso na balança? Eu sempre vejo uma tendência de se ficar para o lado conservador dentro do assunto música, dentro do assunto louvor. E eu sempre me senti chamado por Deus para ficar do outro lado, do lado liberal. E para dizer assim, olha, nós temos dois lados, está vendo? Nós temos o lado conservador, mas nós temos esse outro lado também. Nós temos um tanto de gente da igreja que pensa conservador, mas nós temos um tanto de gente que pensa liberal também. E eu fui aquela pessoa que sempre me dediquei a estudar o assunto para ter os argumentos daquele lado. E estudei. Por isso eu quero dizer assim para você: não adianta ninguém vir conversar comigo sobre o assunto de música para tentar me provar que existe algum lugar na Bíblia ou no Espírito de Profecia que diga assim: nós precisamos ser conservadores, ou nós podemos cantar só hinos do inário. Aliás, existe essa concepção, né? Algumas pessoas chegam para a gente e dizem: pastor, por que nós não cantamos os hinos do inário?
Nós cantamos, mas nós cantamos também os outros. Mas os hinos, eles têm um efeito diferente sobre a congregação. Eles têm um algo especial. Os hinos, eles trazem a mente da gente. Eles levam a gente para uma espiritualidade maior. Você concorda com isso? Concorda com isso? Será que o hino ele é mais santo do que o cântico congregacional? Ele é mais santo? Eu não posso responder isso para você. Quem tem que responder, na verdade, é a palavra de Deus, né? E aqui a gente encontra em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, Paulo dizendo assim: habite, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quer dizer, a Bíblia está dizendo que nós devemos adorar a Deus com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. E aí eu penso assim, por que eu abro o meu inário e eu canto assim: o meu inário está vazio, e eu canto o coro: o rei vem vindo, o rei vem vindo. E eu digo assim, esse hino é um hino espiritual. Essa é uma música que me arrebata, não é? Mas se eu cantar uma outra música mais contemporânea, né? E aí a pessoa pensa, puxa, mas não é um hino, ele não me arrebata, né? Esse hino que eu acabei de cantar, composto por um compositor contemporâneo nosso ainda, batista, chamado William Gaither, né? Ele é o compositor desse hino. Mas eu canto: o sábado é um dia de aliança. E ele foi composto pelo Jader Santos, né? E é um compositor contemporâneo. Qual é a diferença entre eles? É que um é mais antigo e ele ser antigo fez dele uma música mais espiritual? Ou é porque como eu canto essa música há mais tempo, essa música ela enche o meu coração, ela me traz à lembrança outras coisas, e ela evoca todo um passado e uma visão que eu tenho da igreja? Qual será a diferença? Será que ela está aí descrita? E outro dia, alguém veio conversar comigo, né? Um líder espiritual. E ele disse assim, um dos líderes espirituais, né? Ele diz assim: eu vim conversar com você só para convencer você de não usar mais bateria nos seus discos. Não use mais baterias. Eu queria convencer você. Ele começou a usar a Bíblia. Eu digo assim, olha, se a gente for conversar com a Bíblia, com o Espírito Profissional, nós vamos passar 3 dias conversando, não vamos chegar à conclusão. Porque não existe uma conclusão. Graças a Deus, Deus não deixou partitura nenhuma de hino nenhum na Bíblia. Porque se Ele tivesse deixado, a gente ia correr o risco de pensar que só aquele hino, e a gente estaria cantando um hino só a vida inteira, porque nós acharíamos que só aquele hino é o hino que deve ser cantado. Então Deus não deixou, Ele não colocou, agora Ele colocou indícios. E a gente vai desenvolvendo algumas coisas que a gente pensa, como a gente pensa dos hinos. Eu particularmente, eu me sinto muito bem quando no sábado de manhã a gente canta hinos do inário. Eu sou assim, me sinto bem. E quando eu vou escolher uma seleção de hinos para cantar no sábado de manhã, eu escolho hinos do inário. Eu gosto de no sábado de manhã cantar hinos do inário, porque eu acho que as coisas têm o seu lugar. E realmente os hinos evocam no coração da gente um outro sentimento. Embora não haja diferença de espiritualidade, não existe um mais santo do que o outro, mas eles provocam algo diferente dentro do coração meu. Então eu gosto de escolher isso, e acho que na maioria da congregação também provoca isso. E acho também que quanto menos a gente cantar os hinos do inário, menos eles vão provocar esse sentimento que reúne a congregação, porque os nossos jovens, as nossas crianças não vão sentir o mesmo sentimento que nós temos. Isso é razoável. E agora, a essa altura, eu já sei que tem um monte de gente dizendo assim: meu Deus, olha o que ele está falando aí. Porque os pensamentos começam a divergir. E tem gente que pode começar até a ficar com raiva de mim, né? E desacreditar daquilo que eu prego, por causa daquilo que eu estou falando, né? E eu fico pensando assim,
O que será que Deus deseja de nós em relação à música? Essa pessoa veio falar comigo em relação à bateria, digo assim, não tem como provar. Pode me apresentar qualquer texto do Espírito de Profecia. Existem muitos artigos escritos tendenciosamente, mesmo em nossas revistas, com relação a louvor, com relação à adoração, exegeses mal feitas, né, não só da Bíblia, mas também de textos do Espírito de Profecia, né? Com tendência, né? O assunto é um e está se abordando outro assunto na hora de analisar o texto. Então, se você está pensando um texto, eu vou dizer, eu não gosto de perder tempo discutindo sobre esse assunto, porque esse é o assunto que divide a igreja, que faz com que as pessoas se dividam. E eu vou dizer assim para você, aí alguém diz assim, não, mas sabe, esses instrumentos de percussão, eles foram usados por Davi na primeira vez que eles tentaram entrar lá em Jerusalém com a arca, mas na segunda vez não foi usado. E é o que as pessoas dizem, é verdade ou não é? Então Deus aceitou, porque eles não aceitaram os instrumentos percussivos, porque no primeiro evento cita que ele estava usando. Interessante, só que no segundo evento Davi dançou. Vamos dançar todo mundo também? O que você acha? Podemos dançar? Dentro da igreja? E outro dia alguém disse assim para mim, sabe que a maior e melhor expressão de louvor que existe é a dança. E essa pessoa é uma pessoa séria, que eu admiro bastante. E eu concordo com ele. Está me odiando? Não, né? Espera eu terminar. Isso é tão bom, tão maravilhoso. É adorar a Deus com todo o seu corpo, com toda a sua alma. É tão bom que o diabo diz assim, vou meter minha colher aí. E ele colocou tanta sensualidade, tanto sensualismo na dança, que se tornou impossível adorar a Deus através da dança. É impossível, não dá. Quando você olha aquilo não entra em você, você não consegue. É impossível. Mesmo que tenha igrejas, irmãos, que têm ministérios de dança, você olha aquilo é estranho, não dá, é impossível. E eu concordei com ele. E aí ele disse assim, sabe para onde nós estamos caminhando? Satanás está vendo que é tão maravilhoso cantar na congregação, que ele está colocando a colher dele também. E um assunto tão maravilhoso está dividindo as pessoas, dividindo as igrejas, por causa de instrumento musical, por causa de ritmos, por causa de estilo, por causa de hino, ou corinho, ou cântico congregacional. Divide tanto que daqui a pouco vai ser impossível louvar a Deus cantando. A gente vai se sentir pecador. Ele disse, eu muitas vezes me sinto pecador cantando. Porque quando se canta uma música dentro da igreja, tem um monte de gente que está com o coração amargo por causa disso ou daquilo, desse ritmo ou daquele. E a gente enfia certas coisas na cabeça que não há ninguém que consiga explicar. Eu tenho a impressão que o próprio Senhor Jesus, se tivesse aqui explicasse, nós ficaríamos contra Ele. Porque muitas vezes Ele explicou coisas que dividiam o povo e continuou dividindo, porque as pessoas não aceitavam. Por exemplo, eu não consigo entender um assunto bíblico como as palmas, porque aqui nós não batemos palmas, se o assunto é bíblico. Nós batemos sim. Quando nós batemos? Quando alguém faz uma apresentação musical muito bonita, aquilo, nós dizemos, uau! Aí no final, espontaneamente, aí bate-se palmas. Ora, qual é a maior expressão de louvor? Eu bater palmas para alguém que acabou de se apresentar? Ou eu, ao longo da música, louvar a Deus com palma, acompanhando o ritmo da música? Em qual dos dois eu estou louvando a Deus? Em qual dos dois eu estou louvando ao ser humano? Qual dos dois? Eu não tenho dúvida de que quando eu louvo a Deus com palmas, isso é bíblico. Mas você pode, aí diz assim, mas isso vai dividir a igreja. Vai mesmo, vai mesmo. Na hora que eu chegar aqui e dizer assim, e não se preocupe, porque eu não estou querendo introduzir palmas para cantar hino aqui dentro da igreja hoje. Não se preocupe com isso, tá? Pode ter um pouquinho menos de raiva, né? Porque eu não estou tentando introduzir isso na igreja. Nem vou introduzir, porque a hora que eu introduzir, eu divido a igreja. Eu racho no meio a igreja. Mas isso é antibíblico? Se eu disser assim, vamos louvar a Deus com palmas, vamos cantar batendo, é antibíblico isso aqui? Aí alguém diz assim, mas é a cultura. A nossa cultura não é assim. Desculpa, a cultura do brasileiro é frevo, é samba. Essa é a cultura do brasileiro. Essa é a cultura brasileira. Agora, dentro da igreja nós fizemos uma cultura
uma cultura religiosa ou dentro da nossa igreja em que nós não aceitamos isso. Por isso divide as pessoas. Você está ficando desesperado com aquilo que eu estou falando? Tá? Mas é bíblico. Se você me mostrar na Bíblia que eu não posso bater palma, eu vou dizer para vocês, eu amo quando essa igreja espontaneamente bate palmas, porque eu nunca pedi, mas teve alguém que já pagou esse preço e deve ter sido crucificado por causa disso, de incentivar a igreja a bater palma. Mas eu amo quando a igreja bate palma quando eu acabo de batizar uma pessoa. E eu estou chamando você para vir bater palmas 40 vezes agora em outubro. Vai ter aqui aproximadamente 40 pessoas no sábado à tarde vão se batizar. Não se preocupe que não é do clamor não, viu? É gente que tem sido preparada já durante esse ano. Mas eu amo isso porque nós estamos aplaudindo a vitória de Cristo na vida de uma pessoa. É uma vitória que está acontecendo. O Senhor Jesus subjugou o pecado, Ele pisou o inimigo, Ele venceu naquela vida. Existe vitória espiritual. Os anjos aplaudem. Como é que foi criado esse mundo? Esse mundo foi criado em clima de louvor. Olha o que Deus diz para Jó, assim: onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva cantavam e quando os filhos de Deus soltavam júbilos, a tradução da linguagem de hoje diz assim, soltavam gritos de alegria. Se você lê o Patriarcas e Profetas, no momento em que Davi entra com a arca dentro de Jerusalém, ela diz assim: louvor efusivo do povo pressionou os soldados e fez com que eles abrissem os portões. Era um louvor assim. Como é que se louvava? Como é que eles louvavam Deus? Não era um louvor como o nosso. Eu vou dizer para você, nós estamos tão preocupados com os ritmos, com as formas, que nós vamos ter que responder para Deus quando nós cantamos com a cara emburrada, conversando com quem está do lado. Chegou a hora de nós pararmos de falar durante música, durante a mensagem musical, durante os hinos. Chegou a hora de nós pararmos de conversar durante esses momentos. Isso aí é oração a Deus, é nós falarmos com Deus, é nos comunicarmos, é louvarmos a Deus. Chegou a hora de nós pararmos com isso, de nós sabermos que isso é oração. Nós estamos na presença de Deus. Nós ofendemos a Deus muitas vezes pela falta de concentração, porque eu não presto atenção naquilo que eu estou cantando. Isso sim ofende a Deus, porque você não gostaria se eu cumprimentasse você olhando para outra pessoa. Você vem me cumprimentar e eu dou a mão para você. Ah, pois é. Sabe quando você chega numa sala assim, tem alguém mais importante do que você, e a pessoa já chega falando com a outra pessoa, ela cumprimenta todo mundo, ou ela começa a cumprimentar a outra pessoa primeiro, depois ela vai para você e continua falando com ela, e ela só deu a mão para você. Você adora isso, não é verdade? A gente faz isso com Deus. A gente vai para Deus para louvar a Deus e não pensa em Deus, a gente está pensando em outra coisa. E Deus que se comunica conosco através da mente, Ele vê que os seus olhos espirituais não estão voltados para Ele, mas estão voltados para os outros. E nós achamos que louvar a Deus de verdade e reverência é a gente ficar sério. Nós somos um povo que não gosta de rir, não é verdade? Nós gostamos de chorar. Rir é pecado. Cuidado, vocês estão pecando aí. Qual é o nosso medidor de sucesso de sermão? Se chama o chorômetro. Aí as pessoas passam na porta e dizem: pastor, que sermão maravilhoso. Você ouviu quanta gente chorando? Amém. A gente não gosta de rir, a gente gosta de chorar. Quanto mais choro, mais sucesso teve o sermão, né? E eu vou dizer, eu não gosto de citar nomes não, mas se tem duas pessoas que eu admiro aqui, é o Dirley e o Dene, quando eles vêm aqui para frente. E alegra o povo, alegra o nosso coração. E é difícil, porque muitas vezes eu fico olhando assim, e tem gente dizendo assim: esses dois estão querendo fazer o quê? Me alegrar? Eu não quero me alegrar. Estão contra a minha natureza, porque a minha vontade é de ficar sério. Eu vim aqui para adorar a Deus. Isso aqui é falta de reverência. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E eu sei que a esse momento eu já dividi minha igreja todinha. E eu disse que dividia, não falei? Então não adianta vir para mim para me falar sobre instrumento musical, sobre ritmo, sobre isso e sobre aquilo. Porém, um dia, você gostou desse porém, não gostou?
Porém, um dia, Deus quebrou minhas pernas. Lucas 17, 1. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Sabe o que Deus está dizendo para mim com isso aqui? Sabe o que Ele está dizendo? Deus está dizendo: cuidado quando você divide a igreja. Mas a primeira vez que eu encontrei esse texto, eu fiquei pensando: quem será que são esses pequeninos? Quem são os pequeninos? Porque os tropeços virão, os escândalos virão, vai ter gente que vai se escandalizar com tudo, mas ai daquele através de quem vierem os escândalos. Porque quando você tomou uma atitude, você escandalizou um dos pequeninos meus, melhor para você pendurar uma pedra de moinho no pescoço e cair no mar, morrer, do que você fazer tropeçar um desses pequeninos. Mas daí veio a pergunta: quem são esses pequeninos de Deus? Quem eles são? São os recém-batizados, sim ou não? São aqueles que estão na igreja já há muito tempo e vivem se escandalizando com as coisas? Não. Deus está dizendo: cuidado para não escandalizar. Esses aí são meus pequenininhos, toma conta deles. É isso? Pessoas que desenvolveram suas próprias mentalidades, seus próprios gostos. São essas pessoas que são os pequeninos? Ou são aqueles novos na fé, que vêm tateando e eles não estão seguros ainda, e eu tenho que tomar cuidado com eles para não fazer com que eles caiam em tropeço? Quais são? Quem é? Eu vou dizer para você, eu não tenho dúvida, são esses os pequeninos. São aqueles que têm uma fé tenra, tênue, estão começando a crescer na fé. Eu tenho que tomar cuidado para não desviá-los do caminho, porque eles ainda não estão firmados, eles são ainda fraquinhos na fé. Mas Deus não está falando do egoísta que ficou na igreja e que não abriu os olhos e os ouvidos para olhar para os lados e saber que ele tem que congregar com outro que é diferente dele, e que num casamento o marido tem que deixar de ser um pouco ele para ser um pouco a esposa, e a esposa tem que deixar de ser um pouco. É por isso que igreja jovem não dá certo. Agora eu dividi os jovens também, que eles ficaram com raiva de mim, né? Mas igreja jovem não dá certo. Primeiro porque igreja jovem é que nem cheque pré-datado. A duração é pouco. Se você compra uma coisa em 5, o cheque pré-datado, só o primeiro é pré-datado. Os outros todo mês você vai ter que pagar. É ou não é? Você só adia um mês a coisa. Não é todo o cheque pré-datado. Você colocou a data adiantada, mas todo mês você vai ter que começar a pagar. Igreja jovem é que nem cheque pré-datado. Ela vai durar 10 anos como igreja jovem. Aí os jovens estavam lá, vão começar a ficar velho. E se vocês tivessem a igreja jovem até hoje, vocês iam ter gente de 60, 70 frequentando a igreja jovem, é ou não é? Ela já teria deixado de ser jovem. A igreja foi criada por Deus para que o jovem congregue com o mais velho, para que ele suporte aquilo que o mais velho segura e diz: não, é assim, e foi criada para que o mais velho também suporte o mais jovem, e o jovem diz: poxa, mas por favor, a gente é jovem também, e um ceda um pouco e o outro ceda um pouco. Jesus não está falando daqueles que se fecharam no seu mundo e escolheram achar que a igreja que seja igual ele pensa, então não é igreja. Para esses, Jesus está dizendo aqui em Mateus, no capítulo 23, versos 13 e 15, ele está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós.
Ele está dizendo isso. Se você é um jovem radical que olha para a sua igreja assim, ou a igreja é como eu sou, ou ela não é igreja, não serve para mim, e você é uma pessoa com uma outra mentalidade mais conservadora, e você diz assim, ou a igreja pensa como eu penso, ou não é igreja, isso aqui serve para você, para liberais e para conservadores, porque no reino de Deus não existe liberais e conservadores, existe quem anda no meio do caminho, e o meio do caminho ele é difícil. Aí, Romanos 8 foi o que acabou comigo. Desculpa, 1 Coríntios 8. Porque 1 Coríntios 8 fala sobre música. Foi um capítulo que Paulo escreveu sobre música. Aliás, é uma série de assuntos. Ele escreve sobre música, sobre vestuário, sobre joias, sobre pintura, sobre tudo isso ele escreve. Em 1 Coríntios 8. Já leu isso aqui? Não? Já ou não? Então vamos contextualizar, porque havia uma discussão no meio do povo. Qual era a discussão? Se poderia comer carne sacrificada a ídolo ou não. Essa era a discussão. Pode comer carne sacrificada a ídolo ou não? Por quê? É porque existe algum Deus fora Deus? Existe ou não? Não. Não existe nenhum Deus, só Deus. Se não existe um outro Deus, um ídolo é o quê? É nada. É nada. Então muitos pensavam assim, diz assim, por que eu vou deixar de comer? Sabe por quê? Existia lá em Corinto o açougue do pai João. E lá o pessoal tirava a galinha da encruzilhada e levava lá e vendia baratinho. E o povo ia lá e comprava para fazer o frango assado e convidava o pastor para comer em casa. E o pastor chegava e comia o frango da encruzilhada sem saber que foi comprado no açougue do pai João. Era mais ou menos isso. Eu estou contextualizando a coisa. Eles iam no templo e compravam as carnes que tinham sido oferecidas a ídolos. E eles comiam, porque eles pensavam assim, só existe Deus, não existe outro Deus. Por que eu vou ter medo disso? Eu vou comer a galinha da encruzilhada, não vai me acontecer nada. Eu creio em Deus. Eles estavam certo ou estavam errado? Certo ou errado? Certo, eles estavam certos. Eles estavam racionalmente certos. Porém, tinha um tanto de gente que quando via aquilo ficava desesperado. Sabe por quê? Porque eles tinham vindo daquilo, eles tinham adorado aqueles deuses, eles tinham se convertido. E quando eles viam aquilo, diziam assim, não acredito que você comprou. Eu conheço a galinha, essa galinha era uma galinha preta, você comprou no açougue do pai João. Mas o que tem? Ele não conseguia entender, e aquele assunto dividia a igreja. Era uma coisa que racionalmente se entendia, mas que dividia o povo, dividia a igreja. Eles não conseguiam entender. Vou explicar para vocês. Há um tempo atrás, eu peguei um CD, faz muito tempo, uns 12 anos, eu ia gravar um CD e peguei um CD bonito de um cantor americano que canta hinos, só que no estilo Big Band, como era lá o Frank Sinatra e tal. E aquilo era uma coisa assim, calma, bonita. Eu disse, nossa, a igreja vai ouvir isso, vai amar. Eu vou gravar 2 hinos nesse estilo. Vou contratar uma big band aí, uns 60, 50 metais, e vou gravar 2 hinos num estilo assim, né? He's been faithful, faithful to me. Lá, lá, lá. E o povo vai amar. Bom, aí eu fui mostrar para o meu pai. Disse, meu pai vai amar isso aqui. Quando eu mostrei para o meu pai, gosta, pai, vou gravar isso. Eu disse, não faça isso. Por quê? Isso aqui é o que eu ouvia no baile que eu ia quando eu era do mundo? Uau, nunca pensei nisso, porque eu não fui no baile, nunca ouvi essa música lá. Isso para mim é espiritual, é bonito, nossa, conforta o meu coração. Pronto, não gravei. Vocês podem olhar meus discos, nunca tem essas músicas lá, não tem lá. Porque eu não queria dividir, eu não queria que uma geração toda ouvisse meu CD e o pensamento dele, ao invés de ir para Deus, fosse para o Frank Sinatra, né? E para o baile que ele frequentou lá quando era jovem, né? Então Paulo escreve 1 Coríntios 8 para resolver esse problema, que era uma coisa racionalmente certa. É racionalmente certo bater palma. Vou dizer para você, é racionalmente certo cantar batendo palma, sim, racionalmente certo. É bíblico. Biblicamente Deus não estabeleceu partituras. Nós temos que ficar no meio termo, usar o bom senso.
Biblicamente tem um monte de coisa que a gente não faz. Aliás, nós não damos nem aleluia dentro da igreja, que é bíblico. E se alguém disser aleluia, vai ter um monte de gente olhando para ele, encarando o camarada, como se ele estivesse pecando no meio do povo. Se tiver gente dizendo amém muito forte, de onde veio essa pessoa? Deixa eu ver, não. Por que ele está falando tanto amém assim? E eu vou dizer para vocês, eu espero o dia que eu começar a pregar aqui, o povo disser amém, amém, amém. Nem eu estou acostumado com isso. Não, eu não fui criado assim, eu fui criado na igreja onde a gente ficava tudo assim, ouvindo. Mas é biblicamente certo, você entende que é biblicamente certo? Não fique com raiva de mim, é biblicamente certo. Não é certo, é correto, é maravilhoso, é instruído por Deus. Aí Paulo escreve assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, e eu vou trocar aqui, no que se refere à música, ao ritmo, e no que se refere a pinturas, e ao cinema, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ele já diz o que ele vai falar. Diz assim, sabe de uma coisa, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Presta atenção como é que você vai agir. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. No tocante à música, às diversões, ao cinema, no tocante à maquiagem, todos sabemos que o ritmo em si não tem problema, que as palmas são bíblicas. Todos nós sabemos que não tem problema nenhum você ficar indo ao cinema, porque é a mesma coisa você ir no cinema do que você assistir o filme em casa. A sala, é só escolher uma boa sala, nós sabemos. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, e ele está colocando o assunto dele, quer no céu sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós só há um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Você está entendendo? Não tem problema nenhum, racionalmente não tem problema, mas tem gente que ainda carrega dentro do coração algumas coisas, alguns elementos. E a consciência deles, por ser fraca, vai se contaminar. Não é a comida quem nos recomendará a Deus, não é a música, o estilo, não são as palmas que vai nos recomendar a Deus. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que estás dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, morre o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Você está entendendo? O que você está entendendo? Eu estou entendendo o seguinte. Eu comecei a entender que Deus, Ele quer que eu haja pelo princípio do amor. Ele quer que eu haja pelo princípio da não divisão da igreja, mas da união da igreja. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, você me desculpa, mas 5 vezes Paulo chama você, que vive se escandalizando com essa coisa, de fraco. Isso é uma mensagem direta para você. Ele está chamando você de fraco. Você está entendendo? A sua consciência é fraca, você precisa crescer espiritualmente. E eu não estou acusando você e dizendo, você é pior do que eu. Não, porque eu também sou igual a você. Se eu fico do outro lado batendo e dizendo, tem que ser do jeito que eu quero, e se o outro fica do outro lado batendo do jeito que você quer, dos dois, nenhum vai chegar perto do outro. Mas quem fica do seu lado, querendo que seja do seu jeito, é fraco.
E Deus está dizendo para você, você precisa crescer espiritualmente, você precisa crescer em amor, mesmo que dê para provar pela Bíblia, que você pode cantar isso ou aquilo, que você pode usar isso ou aquilo. Não vamos dividir a igreja por causa disso. Então vamos olhar a Deus, vamos focar Deus e o próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Abre mão daquilo que é seu por causa do teu próximo. Você jovem, adolescente, está sendo chamado a abrir mão dos seus gostos por causa do geral, do todo da igreja. Você que é conservador, você também está sendo chamado a abrir mão de seus conceitos por causa do todo da igreja. Vamos ser razoáveis, não vamos ser fracos. Eu não quero ser fraco, de consciência fraca. Eu quero ser sábio segundo o conceito de sabedoria de Deus, não segundo o conceito de sabedoria do mundo que diz, é assim, está provado e eu vou fazer desse jeito. Não adianta eu querer enfiar a goela abaixo de ninguém. Deus, nesse mundo, nesse tempo, Deus está congregando o seu povo, Deus está reunindo o seu povo, Deus está chamando, congregando a igreja invisível dele, os fiéis dele que estão aqui dentro e que estão fora também. Deus está congregando esse povo. Não é hora de dividir, e Deus tem dito para mim claramente, fica num ponto, Ele tem dito, recua, recua. Fica num ponto de menor tensão. Não existe a tensão zero. Não existe isso. Você vem recuando, e quando você chega no -1, você passa para o lá. Não tem o zero, onde não tem tensão nenhuma. Mas Deus tem dito, fica no ponto de menor tensão. Prega o amor. Prega que eu tenho que abrir mão do meu gosto por causa do meu irmão. Prega a unidade, o amor verdadeiro de Cristo, que não pensa em si mesmo, nos seus gostos, mas pensa no todo. O meu povo, se o meu povo não entender que se eles não amarem, eles não vão ganhar a vida eterna. O amor faz abrir mão do que eu sou para ser o que o outro é. O amor faz com que haja unidade, e os discípulos só receberam o batismo do Espírito Santo porque eles ficaram orando unânimes, eles confessaram os pecados uns aos outros, eles estavam ali orando, clamando pelo batismo do Espírito Santo e pedindo desculpas uns aos outros por aquilo que eles pensaram e defenderam, mas abrindo mão. Vamos ser um todo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, e nesse corpo, quando um membro sofre, os outros sofrem também. Não fica ninguém olhando, está vendo? Eu disse que ele ia se arrebentar, se arrebentou, vamos ver se assim aprende. Não é assim que o corpo age. O corpo, ele se unifica. Ele sofre todinho por causa de uma infecção, de um dedo quebrado. Todinho, o corpo todinho sofre. E embora você pense que o outro lá nem atinge você, ele atinge você. Quando um membro paralisa na igreja, a igreja toda sofre por isso, porque uma perna, ela faz com que o corpo todinho sofra. Vai sofrer da coluna, vai dar trabalho para outra perna, vai tomar mais tempo para fazer as coisas, vai render menos o dia. O corpo inteiro sofre. Jesus está querendo transmitir para nós uma mensagem aqui, e Ele está dizendo, João 17, essa foi a oração que o Senhor Jesus fez pelos seus discípulos. Ele diz assim, verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que me deste são os sinceros de Deus que estão no meio do povo. Jesus está dizendo, eu estou orando pelos sinceros que o Senhor me deu. Eles ouviram a sua voz, eles estão abrindo o coração, eles estão abrindo mão deles para serem o Senhor, para que Jesus se manifeste. E ele diz assim, verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que estes sejam um, assim como nós.
A lição que Jesus quer dar para você e para mim é o seguinte: Ele precisa que, como igreja, nós sejamos um. E ser um é amar o meu próximo, é me aproximar dele, é compreender o pensamento dele, é agir com amor, é agir com bondade, é abraçar, é procurar entender, é conversar, é chegar num meio termo, tudo isso com amor. Amor. Tem uma historinha que eu contava há um tempo atrás, ela aconteceu comigo há muito tempo, enquanto eu viajava, e eu em Minas Gerais, numa cidadezinha, me convidaram para pregar numa igrejinha, eu fui. E ali, à saída, uma senhora chegou para mim e disse: pastor, eu trouxe a minha sobrinha, uma menina de 10 anos, para a igreja hoje. E ela, na saída, quando acabou o culto, ela disse assim: tia, eu sei o que significam aquelas letras no móvel da igreja. O móvel era o púlpito, tinha um púlpito grande de madeira e ali gravado ali, estava entalhada na madeira assim. Esqueci. IASD. O que é IASD? Isso. A menina disse: tia, eu sei o que são aquelas letras lá no móvel da igreja. E a tia falou: ah, é, filha? O que são? E ela disse: Igreja Amorosa do Senhor Deus, não é mesmo, tia? O que você acha? Faz anos que isso aconteceu. Eu vou dizer, vez ou outra eu me lembro dessa história e eu oro a Deus, principalmente agora que eu estou aqui com vocês, para que a minha igreja seja conhecida como a Igreja Amorosa do Senhor Deus, não como a igreja do sábado. A gente não precisa ser conhecido como a igreja do sábado, mas como a igreja do amor, porque a hora que nós formos conhecidos como a igreja do amor, as verdades que nós pregamos, a verdade que nós pregamos, inclusive a do sábado, vai muito mais alto, sem que a gente tenha que ficar gritando e dizer: nós somos conhecidos como o povo do sábado. Você não acha que é um alvo superior sermos conhecidos como a igreja do amor? A igreja do amor, onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas lutam umas pelas outras, sofrem quando o outro sofre, onde as pessoas se unem no mesmo objetivo, quando elas olham para Deus e louvam a Deus em espírito e em verdade, quando elas não se envergonham de estar diante da presença de Deus. Eu quero ler alguns textos para você. Esse é o livro Evangelismo, 499. Caso houvesse muito mais louvor ao Senhor e muito menos repetição de desânimos, muito mais vitórias seriam obtidas. Os que fazem do canto uma parte do culto divino devem escolher hinos com música apropriada para a ocasião. Não notas de funeral, porém melodias alegres e todavia solenes. Vocês estão vendo o equilíbrio nisso aqui? Porque se ela colocasse não notas de funeral, mas melodias alegres, ponto, ia ter um monte de gente que ia exagerar nesse negócio aqui. Mas assim, alegres e todavia solenes. Alegres e todavia solenes. A voz pode e deve ser modulada, suavizada e dominada. Modulação de voz. A gente tem tanta gente que fica criticando cantores que modulam voz, até dizendo que a voz pode ser modulada, suavizada e dominada. Quais são melodias alegres e todavia solenes? Deus dizendo para Jó 38, 4 e 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. A revista atualizada diz: e rejubilavam todos os filhos de Deus. Mas a nova tradução da linguagem de hoje: e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Olha como é que foi o clima da criação. Deus criando o mundo, os elementos se fazendo, a voz do Senhor Jesus penetrando o universo vazio e as coisas se organizando e se fazendo. Enquanto isso, os anjos de Deus cantando e os mundos inteiros, todos os mundos, soltando gritos de louvor a Deus. Gritos de louvor. Sabe como é que é isso?
gritos de louvor, eles bradavam em louvor ao Senhor Deus. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração, tanto como a prece. Cuidado quando você anda na hora do hino, cuidado quando fala, conversa na hora do hino. Você está falando com Deus, você não está falando com o ser humano. O coração deve sentir o espírito do canto, a fim de dar a essa expressão correta. Nós temos medo de sentir, é como se o sentir fosse pecado, e a gente tivesse que apresentar a Deus só um culto racional. Nós temos que sentir o espírito do canto também. Ora, se alguém... Olha, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui agora. Presta atenção, são três partes. Olha só. Ora, se alguém suspira pelo Deus vivo, sentindo fome e sede de justiça, e Deus lhe concede experimentar o seu poder, e satisfaz os seus anseios de alma, derramando-lhe no coração abundantemente o seu amor, e ele glorifica a Deus com louvores, ele é, por esses professos crentes na vinda do Senhor, muitas vezes considerado iludido e acusado de estar sob influência do, vamos traduzir mesmerismo, do pentecostalismo, ou de possuir algum espírito ímpio. Você está entendendo o que ela está falando aí? De pessoas que são tocados, suspiram pelo Deus vivo, e eles expressam, e outros olham para ele e dizem: pentecostalismo, tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Jesus vem, não como no seu primeiro advento, uma criancinha nascida em Belém, não como quando jornadeou por Jerusalém, para Jerusalém, em que os seus discípulos louvavam a Deus em alta voz e clamavam. Está dizendo quando Jesus entrou em Jerusalém montado ali no burrinho. Hosana, mas Jesus vem na glória do Pai e com o séquito de anjos para escoltá-lo em seu caminho para a terra. Com tal perspectiva como esta diante de nós, com tão gloriosa esperança, redenção tal como essa que Cristo comprou para nós com o seu sangue, ficaremos calados? Louvaremos a Deus também com alta voz, como os discípulos quando Jesus viajava para Jerusalém. Não é nossa perspectiva muito mais gloriosa do que a deles? Quem ousaria então proibir-nos de glorificar a Deus com o mesmo alto clamor, quando temos tal esperança cheia de imortalidade repleta de glória? Temos provado dos poderes do mundo por vir e ansiamos por mais. E ela termina dizendo: todo o meu ser clama pelo Deus vivo, e não estarei satisfeita até que esteja cheia de toda a sua plenitude. Você está entendendo o que ela está dizendo? Quem ousaria então proibir-nos de glorificar a Deus? Quem ousaria? Eu vou dizer para você um negócio sério, querido. Nós estamos preocupados com coisas, estilos e coisas que ofendem a Deus, mas Deus vai cobrar de nós os louvores que nós não demos a Ele, e as músicas que não foram cantadas, porque elas não alcançaram corações que precisariam ser alcançados pela música. E o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo, por misericórdia, vamos amar uns aos outros, e vamos amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Vamos glorificar ao Senhor. Esse é o tempo de louvar, de nos unir. Não é o tempo de empurrar instrumentos musicais para dentro da igreja e defendê-los. Essa não é a hora. Não é o tempo de empurrar estilos musicais para dentro da igreja e defendê-los. Isso vai dividir o povo de Deus. Não é o tempo também de exigir que a música da igreja, o louvor da igreja seja a minha imagem, a minha semelhança. Isso também vai dividir a igreja. Nós precisamos ser o povo que ama, porque se a verdade está em mim, ela provoca o efeito do amor, e o amor de Cristo é tão maravilhoso que ele me constrange. Quando eu olho para o amor de Cristo e penso: Senhor, como que o Senhor pode me amar sendo eu quem sou? Como o Senhor pode me aceitar sendo eu quem sou? Como o Senhor pode, Senhor, suportar que eu seja pastor e que eu suba no púlpito para pregar? Eu sou um fracasso. Eu fico lutando, mas eu erro aqui, eu erro ali, eu cometo erros o tempo todo, Senhor. Eu queria só acertar, mas é difícil só acertar tantas vezes. Eu erro.
E aí eu olho para o amor de Jesus tão grande, a sua graça tão maravilhosa, e quando Ele entra no meu coração e Ele coloca aquele sentimento de perdão, eu digo: Senhor, eu não mereço isso, como é que o Senhor faz isso comigo? E eu tenho vontade de glorificar a Deus. Você sente isso no seu coração? Chegou a hora de nós cantarmos como quem tem um coro de anjos no meio de nós. Tem um outro texto que eu não vou passar ali, mas eu vou dizer o que ele fala. Ela diz assim, que nenhum cântico é digno diante de Deus. Ela não fala essas palavras, mas ela diz assim: o Espírito é o mecanismo de como funciona o nosso louvor. O Espírito Santo toca no meu coração e tira daqui expressões de louvor. E eu louvo. Aí ela diz que esse louvor é pego pelo anjo e levado para Jesus que está no santuário. Ela diz: esse louvor que passou pelos canais corruptíveis do ser humano, ele é impuro e é indigno de ser aceito por Deus. Você está entendendo que toda música, todo louvor, ele é indigno? Aí ele precisa fazer o quê? Jesus pega esse louvor, coloca dentro do seu incensário e mistura ali gotas do seu sangue. E aquilo sobe como um cheiro suave para Deus. E Deus aceita o nosso louvor e devolve para nós em formas de gloriosas bênçãos. Oh, meu Deus, eu sou indigno de louvar o Senhor, os meus lábios são impuros, mas quando eu louvo a Deus com amor no meu coração, quando eu me achego a Deus, quando eu amo e respeito ao meu próximo, quando eu o abraço, quando eu sofro com Ele, quando eu amo com Ele, quando eu vejo as dificuldades dEle e vejo o espelho em mim, quando eu olho para mim, porque eu tenho um monte de defeitos, e eu unifico. Aí eu sigo o conselho de Jesus: tornem-se um. Se você olhar no meu último CD, ele tem 10 músicas, 3 tem bateria. E a bateria está bem baixinha. Né? Por quê? Porque agora eu sou adepto de que a bateria é pecado? Não. Lembra o que Deus disse para mim? Recua, recua. Fica numa zona de menor atrito. Menor atrito. Eu preciso unir os que são meus. Não é hora de espalhar. Mas por misericórdia, não seja radical liberal, não seja radical conservador. Seja amoroso, haja por amor. Mas por misericórdia, glorifique ao Senhor Jesus. Glorifique ao Senhor Jesus. Deixa o Espírito de Deus tocar o seu coração. Cante como quem canta para Deus, como quem está na presença de Deus. E aí nós vamos poder adorar ao Senhor. Porque o louvor é o seguinte, eu vou terminar com isso. Louvor é andar na contramão desse mundo. O mundo é um mundo de lamúria, de reclamações, de lamento. O mundo é assim. Esse é o curso do mundo. Quem é do mundo vive reclamando do governo, da corrupção, reclama da própria vida. O que é nascido de Deus, ele consegue ver a mão de Deus guiando tudo. E ele tem vontade de louvar a Deus mesmo no meio da aflição e da penúria e da doença e dos problemas. Mesmo quando ele vê situações de desunião dentro da igreja, quando ele não é bem tratado na igreja, quando ele é pisado, ele consegue louvar mesmo em meio a essas situações. Aí eu venho para a igreja, eu, Fernando, trazendo a semana que aconteceu comigo. As minhas vitórias, as minhas derrotas. Às vezes em que eu me arrastei para perto de Deus. Às vezes em que eu olhei para Jesus e disse: Senhor, eu estou caindo morro abaixo, me segura, eu estou descendo monte. E Ele teve que dar a mão para me segurar. E eu venho para a igreja trazendo a minha experiência de vida de uma semana. E eu entro aqui. E eu me uno com você que trouxe a sua experiência de vida. E você que trouxe a sua. E você, e você. E nós unimos a nossa história de vida e louvamos ao Senhor e dizemos: Pai, eu me achego a Ti. Sou pecador,
que me conforte ali, teu santo amor. E aí Deus ouve. E nós nos unimos. Unimos a nossa história de vida, as nossas batalhas. Isso tem poder. Porque eu deixo de lado quem sou para eu ser corpo de Cristo, povo de Deus. Ó queridos, Deus quer nos reunir como povo de Deus. E se eu tiver que deixar de comer a galinha do açougue do pai João, para poder ser um com você, mesmo sabendo que vamos fazer isso. Se eu tiver que deixar de ir nesse lugar ou naquele, de cantar essa música ou aquela outra, ou de me expressar assim ou de outra, eu vou deixar para nós sermos um. Porque o que interessa não é o que eu sei racionalmente e o quanto eu posso provar pela Bíblia que eu estou certo. O que interessa é a unidade em Jesus e o amor de Jesus no nosso coração. Vamos parar de discutir, né, sobre música, sobre estilos. Vamos olhar para Jesus, uns para os outros, e nos amar. Eu tenho um apelo para você hoje. E esse apelo é para mim também. Quão disposto você está de abrir mão dos seus gostos, dos seus pensamentos, em prol da unidade do corpo de Cristo? Quão disposto? Quão disposto você está de deixar Deus tocar o seu coração para que você o louve com mais genuinidade, para que você deixe Deus tocando a sua alma e você possa reproduzir améns e aleluias e cantar com o coração e com a alma e parar de conversar na hora da música, de coçar a cabeça e de pensar em tanta coisa? Quão disposto você está de louvar a Deus de verdade sem ofender o nome dele quando você o louva? O Senhor Deus quer nos chamar para isso. Eu estava comportando uma vez numa cidadezinha. E eu estava indo para almoçar na casa de um primo que morava lá. E a um quarteirão de distância, mais ou menos, eu ouvi o som de uma congregação cantando. Era tão forte, tão maravilhoso, que eu parei, andei, parei de novo. Não, eu vou ver. Entrei. Uma igrejinha que tinha ali dentro uns 50 membros. Mas me tirou a um quarteirão de distância para ir lá dentro para saber o que estava acontecendo. Porque o que eles cantavam era maravilhoso. O som daquilo, eu pensei que tinha 500. Eu fico pensando, já pensou se nós cantarmos assim? Não interessa que essa igreja não tem janela. Deus vai reproduzir o som daqui para lá para fora, assim. Vai ter gente vindo de fora para saber o que está acontecendo aqui. Para nós porque nós estamos louvando ao seu nome, nos unindo. Está disposto a pagar o preço da união? O preço do amor? Então, enquanto eu vou orar, você vai falar com Deus, vai dirigir o seu pensamento a Ele, a sua voz a Ele, e vai fazer essa entrega para Deus agora. Feche os olhos. Deus amado, aqui está o seu povo, Senhor. Eu não consigo saber o que vai dentro da cabeça de cada um. Eu não consigo saber, Senhor, que sentimento vai nesses corações. Não sei, Senhor, se eu conseguir transmitir a sua palavra hoje, de que nós precisamos amar mais e abrir mão de quem somos uns pelos outros, e precisamos louvar mais ao Senhor com genuinidade. Mas o Senhor pode traduzir todas as palavras, o Senhor pode acertar todos os erros e arestas. Que sejamos conhecidos como a igreja do amor. Olha os seus filhos sinceros, aqueles a quem o Pai tem dado ao Senhor, Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, toma conta da nossa vida e da nossa alma e nos batiza, muda o nosso coração, ajuda-nos a acertarmos nossas diferenças, sermos um, vivemos o que é ser corpo de Cristo. Ó Senhor, nos prepara para recebermos o Teu Espírito. Aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.